A maldição do produto perfeito, o erro que quebra muitas empresas. E essa maldição, na verdade, é aquela velha tese que falaram para você algum dia, você ouviu em algum lugar, de que o seu produto, para começar a vender, o seu negócio, para começar a faturar, você precisa ter um produto perfeito. Talvez isso fosse verdade lá numa vila medieval de 50 pessoas, mas hoje em dia isso não é o mais importante do mundo, tá? Às vezes você fica tão obcecado. Você é um perfeccionista que ele procura fazer o seu produto da melhor forma possível, mas às vezes o produto é tão bom e é tão bom que só para você e não necessariamente para o seu público-alvo. Então, aqui a gente observa muito o exemplo do McDonald's, né? O McDonald's ele tem o melhor produto, o melhor hambúrguer do mundo? Com certeza não. Apesar de eu gostar muito do McChicken lá deles, eles não têm. A maioria das pessoas elas não, elas percebem que a carne em si, uma carne processada, ela não é da melhor qualidade. Mas se você for ali no Vieira Alves, procurar entrar em qualquer hamburgueria ali, você já vai encontrar um hambúrguer muito melhor do que o McDonald's oferece. Mas por que que o McDonald's ele é tão grande assim e a hamburgueria do Vieira Alves, ela não chegou nesse patamar de sucesso? É porque o McDonald's ele tem uma qualidade única que dificilmente nós, com a cabeça do empreendedor de Manaus hoje em dia, vai conseguir fazer, que é o fato deles serem excelentes em distribuição. Tá? Existe uma premissa básica, uma formulazinha. A fórmula básica das vendas é o seguinte: para você multiplicar as vendas do seu negócio, você precisa sempre pensar em produto versus distribuição. Tá? São dois fatores que você sempre precisa considerar: o seu produto e a sua distribuição. Se o seu produto é nota 10, perfeito, excelente, maravilhoso, as pessoas gostam, mas você tem uma distribuição nota zero, ou seja, o seu marketing ele não é efetivo, 10 vezes zero vai dar sempre zero, tá, gente? Então, que você precisa entender, empreendedor de Manaus, ou você que está me assistindo em algum outro lugar do Brasil, entenda que não foque apenas no seu produto. Entenda que o marketing, a distribuição, né, do que você está fazendo aí no seu negócio é de crucial importância, tá? Então a gente tem um mito aí, faça um produto excelente e os clientes virão. Isso é mentira, a gente já sabe disso, tá? Podia funcionar ali para uma vila pequena, mas hoje em dia, para uma cidade de 2 milhões de habitantes como Manaus, o produto bom ele não é diferencial. Ele é uma obrigação sua, você precisa ter um produto bom, porque de fato, se alguém consumir o seu produto e perceber que ele não é bom o suficiente, ele vai desistir de comprar de você, vai para o seu concorrente, nunca mais volta de você, vai falar mal para os seus familiares, para os seus amigos e, ah, já era para você, você não vai ter espaço no mercado, tá. Então entenda o seguinte, o seu produto ser bom, ele vai ser sua obrigação a partir de agora. E a sua meta, tá, é criar uma boa distribuição de agora em diante. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu me chamo Ed Rodrigues, tá. Eu sou dono de uma agência, na verdade eu tenho alguns projetos aí rodando, tá. Já faturei para os meus clientes mais de 50 milhões, né, já investi mais de 10 milhões em Meta Ads. E estou disposto a ajudar um pouco os empreendedores de Manaus a estarem consertando alguns erros que eu observo bastante em relação à distribuição de conteúdo, em relação a marketing, a eles não terem previsibilidade nas suas vendas. Eles têm uma agência ali, em uma agência no outro ano, nunca saem do lugar, porque, a agência ela vende hoje em dia um pacote básico de tráfego pago, às vezes social media, captação, mas eles não falam com você sobre faturamento. E eu acredito que em 2026, essa vai ser a base fundamental para quem quer de fato crescer, seus negócios em Manaus ou em todo o Brasil. Você precisa começar a falar de negócios, e como a gente fala de negócio? Fala de vendas, fala de business, fala de faturamento, previsibilidade, tá. Então, vem comigo que você vai aprender bastante. Então vamos para matemática do sucesso. Então esse segundo ponto aqui eu já acabei adiantando, não mostrei para vocês, tá, mas tô esclarecendo aqui que a gente tá falando do McDonald's, da hamburgueria ali gourmet do Alpes. Você entende que o McDonald's ele tem hoje em dia uma boa estrutura de distribuição, inclusive existe um filme muito bom que eu recomendo que você assista, A Fome do Poder. Ele fala ali que inclusive uma das estratégias dele foi comprar alguns terrenos, ele não tinha participação direta do negócio inicialmente, o cara que realmente era o expert em distribuição. E ele decidiu ganhar dinheiro com o McDonald's de uma maneira um pouco diferente, ele comprou os terrenos, o McDonald's ele precisava alocar esses terrenos e ganhava dinheiro a partir disso. Então, esse filme talvez esclareça muita coisa para você, tá. Indo aqui para um gargalo, o que você precisa buscar então agora a gente já sabe distribuição. Então você precisa de um megafone, tá. Para de pensar aí na sua embalagem, para de pensar no seu site, vamos tentar focar agora, no megafone.
tá? Como é que você constrói um bom megafone aí, tá? Antes de dizer como você constrói um bom megafone, é o seguinte, o seu cliente, ele tá indo para o seu concorrente, por quê? Porque o seu concorrente, ele já tá utilizando um megafone, ele tá gritando mais alto que você. O que que significa isso? Significa que ele tá sendo onipresente, tá? Ele tá ali no Google quando o seu cliente busca, ele tá aparecendo nos stories 5 vezes por dia. Ele está ali segmentando um remarketing para quando os clientes acessam o site e não compram. Tudo isso hoje em dia é possível você fazer através da internet, com Meta Ads, com o Google Ads, com o próprio TikTok, tá. Todas as plataformas de redes sociais, elas vendem uma única coisa, né. Como é que elas ganham dinheiro por acesso? Não. Elas ganham dinheiro porque elas já têm uma comunidade que acessa esse produto e elas vendem ali um espacinho para os empreendedores de todo mundo, tá. Então você, empreendedor, você pode comprar uma parcela ali, só que você precisa comprar isso de forma estratégica. Não adianta você comprar espaço no Meta Ads, no Instagram, se o seu público ele é um público que é mais bem convencido ou ele procura você no Google Ads, tá. Às vezes a agência que você está contratando, ela não tem essa expertise, esse pensamento estratégico para orientar você. Então, é interessante que você procure pessoas, né, ou você entenda por si mesmo de que, qual é a plataforma que melhor atrai o meu usuário, o meu cliente, né, o meu consumidor final. Comece a pensar nisso. Hoje em dia, se você fosse anunciar, qual você anunciaria? Para o Meta Ads ou para o Google Ads? E aí qual a diferença, Ed? O Meta Ads ele tem ali uma estrutura onde você consegue estar influenciando de uma maneira um pouco devagar ou às vezes até rápida, o seu cliente para que ele consuma de você. Então é um processo de convencimento que ocorre ali, um processo de não necessariamente emergência. Tá, você vai convencendo ele, você vai apresentar uma proposta boa, e talvez ele se convença, você diminua um pouco mais o seu custo de aquisição, porque você está convencendo ele aos poucos ali de que o seu produto serve para ele. O Google Ads não funciona assim, o Google Ads ele já fala mais de emergência. Se o seu negócio ele trata de emergência, ou seja, uma dor nas costas, por exemplo, né, ou se o cliente ele procura você porque ele está precisando muito de alguma coisa, né, faz muito sentido você anunciar no Google Ads. Então como é que eu vou estar construindo aí um megafone para o meu negócio? É estar se posicionando em todas as plataformas possíveis que o seu dinheiro ele pode pagar aí, né, porque essas plataformas elas são pagas, né, a gente está adquirindo tráfego pago. O que que significa o tráfego pago? É você adquirir pessoas de uma forma paga, simplesmente isso, você está pagando para aparecer para elas, né. "Ah, Ed, não é só postar no Instagram", não. A postagem ali, ela não te garante que os seus potenciais clientes, eles vão ver as suas postagens. Malmente, hoje em dia, os teus seguidores, eles veem o que você posta, né. Então você paga ali para aquela ferramenta, ela tá distribuindo para uma pessoa específica, uma pessoa com um interesse específico, uma pessoa com uma idade específica, uma pessoa de uma região específica. Você está pagando porque essas ferramentas, elas detêm essas informações, você está comprando delas, né, não necessariamente o dado bruto, a possibilidade de estar aparecendo para essa região específica. Então você tem um dever de casa, e qual o seu dever de casa? De fato, parar de olhar para o próprio umbigo, né, o que no caso seria o seu produto, e começar a pensar na distribuição. Como é que você vai distribuir o seu produto para que chegue de fato no seu cliente ideal, tá? Então, definição de tráfego, já vimos aqui comprar distribuição, tá? Aqui, a distribuição de gestão de tráfego da internet hoje em dia é um outdoor neon numa rua escura. Tá, ou seja, você está chamando a atenção de todo mundo que está aparecendo por ali, tá. "Ah, Ed, mas tem um problema aí, eu tô sem dinheiro para investir em tráfego pago". E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é importantíssimo, tá. Porque é muito comum nós observarmos, eu não sei se você tem esse mesmo pensamento, mas é bastante convincente para nós, às vezes, pagarmos 3.500, R$ 5.000 dentro de um outdoor no Veiga Alves, né, num outdoor ali na Djalma Batista, mas, se você parar para pensar bem, são soluções ineficazes, porque o outdoor ele não vai te dar nenhum dado específico. Você não sabe quantas pessoas viram o seu anúncio ali daquele outdoor que valeu R$ 5.000. Você não sabe quais pessoas viram, você não sabe se ela foi qualificada, se ela chamou de fato atenção. Então você não tem dados nenhum para mostrar, para analisar, para ver se fez sentido ou não, tá. Então acaba que, às vezes, é uma estratégia muito ineficiente. Enquanto que no tráfego pago você tem todas essas informações, você sabe muito bem quantas pessoas viram, R$ 5.000 ali, dá muita gente, às vezes chega a 1 milhão de pessoas, tá, dependendo do seu CPM.
Então, o que você precisa entender é que o tráfego pago ele é uma estratégia que faz muito sentido para o seu negócio. Então, você precisa entender que o tráfego pago, né, divulgar nas redes sociais, ter essa distribuição do Meta, do Google Ads, faz muito sentido para você, tá? É uma solução barata hoje em dia, ainda é uma solução barata. Se você empreende em São Paulo, lá você paga um CPM, o custo por 1.000 impressões, 1.000 pessoas verem o seu anúncio, é bem mais caro, porque é uma cidade bem mais concorrida. Hoje em dia, nem todo mundo investe ainda em tráfego pago em Manaus, tá? E lembrando, isso aqui é só uma ferramenta, o tráfego pago ele em si ele não faz milagres, você precisa ter uma estratégia de distribuição muito bem efetiva, que ao longo dos próximos vídeos você vai entender como construir isso, tá bom? Tá, então deixa eu te fazer um desafio aqui, vamos fazer um teste? Tá? Porque talvez você diga assim, você ainda esteja entendendo e pensando: "Nossa, meu produto é muito bom, na verdade tudo que você falou é mentira, eu tenho certeza que meu produto deveria estar vendendo como, eu planejei. Mas vamos fazer o seguinte, tá, liga o tráfego pago lá, tá, e se vender, quer dizer que o seu produto ele validou, né, quer dizer que o seu produto ele não é só bom para você, ele é bom para as outras pessoas também, tá. Agora, liga o tráfego e se não vender, talvez o seu produto ele não seja tão bom assim, né, porque se o tráfego pago, que é uma ferramenta potencializadora, né, junto com uma estratégia efetiva, não vender o seu produto perfeito, é porque talvez você esteja com a ideia errada do que é de fato o seu produto, se ele realmente é bom. Hoje em dia o tráfego pago ele é muito utilizado para testes também, na verdade toda vez que, alguém cria um produto novo, é substancial que ele faça testes, né, cria um primeiro MVP ali, não gaste todo o seu tempo produzindo o produto perfeito. A prática hoje em dia do mercado, né, nos Estados Unidos é você criar um MVP, um mínimo produto viável, e você entender se ele realmente está funcionando para as pessoas, para o público-alvo que ele foi planejado. Então você distribui, você deixa o hambúrguer ser provado por algumas pessoas, se elas aprovarem, se elas acharem nota 10, assim você vai refinando aos poucos, você vai distribuindo, porque ao longo desse processo você precisa ter caixa também para sustentar esses testes, você precisa ter caixa para entender se faz sentido você alocar muita verba inicial para a criação de um produto novo, e assim por diante. Então deixa eu fazer uma provocação aqui para você, né, quem é você nesse jogo? Você é o gênio incompreendido? Aquele que criou um produto perfeito e ninguém está comprando porque são pessoas ignorantes? Ou você só é um jogador ruim, né, que está tendo um produto bom ali, mas ainda não começou a fazer a distribuição da maneira correta, tá? Então faça esse teste, verifica, se vai funcionar e me diz aqui nos comentários depois se funcionou ou não, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui aquele belo joinha, tá? Esse aqui é um esforço que a gente tem feito para orientar os empresários de Manaus a terem um pensamento mais estratégico em relação a essa distribuição de conteúdo, essa distribuição de marketing das suas empresas, porque eu sei que tem muito produto bom aqui na nossa região, né, e não é possível que a gente não possa também estar concorrendo aí com São Paulo, com as grandes metrópoles. Acho que tem muita gente talentosa aqui, tem produtos muito bons, a gente precisa aí começar a estar também competindo aí no mercado nacional em relação aos produtos manauaras, né, os produtos que são daqui mesmo, tá bom? Então fica com Deus aí, um forte abraço, se você gostou também não esquece de seguir essa página, tem vídeo todo dia. Abraço, até mais.